Olá, meu nome é Paula Capistrano dos Santos e o meu artigo da discussão técnica é sobre ração comercial e náuplios de artêmias congelados na primeira alimentação de Curimatã Pacu. Bom, então o título do artigo é Ração comercial e náuplios de artêmia congelados na primeira alimentação de larvas de Curimatã Pacu. Ele foi publicado no Boletim do Instituto da Pesca no ano de 2017. E o estudo ele foi realizado pelas universidades dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. E o objetivo desse estudo ele foi avaliar o fornecimento de náuplios de artêmia congelados, ração comercial e coalimentação de náuplios de artêmia congelado com os produtos alimentícios comerciais, que no caso são as rações, e também avaliar o desempenho do crescimento e a qualidade da água para a larvicultura de Curimatã Pacu. Então, falando um pouquinho sobre o Curimatã Pacu, ele é da espécie Prochilodus argenteus, é uma espécie endêmica na bacia do Rio São Francisco, e além de Curimatã Pacu, ele também possui outros nomes populares como curimbatá, xirá, bambá ou zulega. Essa espécie ela apresenta grandes escamas pelo corpo e também apresenta o corpo alongado em formato difuso, e é uma espécie que habita regiões de ambientes lóticos e apresenta o hábito alimentar onívoro e detritívoro, e eles possuem boa aceitação de ração comercial e também de algas. Bom, então trazendo um pouquinho sobre o alimento vivo, em especial a artêmia, que foi utilizada na alimentação do Curimatã Pacu, a gente vê que constantemente são empregadas novas tecnologias para melhorar a produção da larvicultura e alevinos para os peixes nativos brasileiros, e é importante que se tenha um cuidado especial na etapa de transição alimentar das larvas, porque elas vão deixando o hábito alimentar de alimento vivo e elas começam a se alimentar de ração comercial. E esse estágio de transição ele é de extrema importância porque ele apresenta grande possibilidade de mortalidade dessas larvas. E, portanto, o sucesso dessa etapa ele está ligado ao conhecimento da capacidade digestiva da larva, o tempo preciso para o início da oferta de alimentação comercial e a qualidade dessa alimentação. Então, o uso de artêmia na alimentação tem como função incorporar às larvas quantidades específicas de nutrientes como vitaminas, ácidos graxos, aminoácidos, imunonutrientes e probióticos, e esses nutrientes eles devem suprir as necessidades nutricionais dessa larva e faz com que o enriquecimento tenha um impacto positivo na sobrevivência e no desenvolvimento das pós-larvas em larvicultura. Então, a facilidade da artêmia como alimento vivo, o uso delas em cultivo é que esse organismo ele tolera alta variação de parâmetros abióticos, como temperatura e salinidade, e eles são resistentes à manipulação e a enfermidades. Eles suportam altas densidades também, têm grande aceitabilidade como alimento e eles são de fácil digestão. E, além disso, eles possuem uma movimentação ativa dentro do cultivo, e isso serve como estímulo para as larvas e as pós-larvas de peixe. Então, portanto, a artêmia ela tem se destacado pela fácil produção laboratorial e método de cultivo conhecido, podendo ser uma alternativa viável devido ao seu alto valor proteico e digestibilidade. Bom, então os materiais e métodos do experimento. Ele foi realizado entre janeiro e fevereiro de 2015, totalizando 21 dias de experimentação. O estudo ele foi realizado na Estação de Hidrobiologia e Piscicultura da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, em Minas Gerais. Foram utilizadas larvas de Curimatã Pacu com 5 dias após a eclosão, com peso médio de 1,80 mg e comprimento total médio de 6,46 milímetros. As larvas foram individualmente contadas e foram distribuídas em um sistema estático com renovação parcial de água, constituído com aquários de 20 litros com densidade de 10 larvas por litro, totalizando 80 larvas no aquário. Foi fornecido aeração constante e elas ficaram expostas ao fotoperíodo natural com 12 horas de claro e 12 horas de escuro. E os aquários eles eram limpos 2 vezes por dia, realizando troca diária de 20% do volume total de água.
Bom, o projeto experimental ele foi completamente randomizado com 4 tratamentos. O primeiro foi o 100F, que consiste em 100% de ração comercial. O segundo é o 67F33A, que consiste numa coalimentação de 67% de ração comercial e 33% de náupio congelado de artêmia. O terceiro tratamento é o 34F66A, que consiste também numa alimentação conjunta de 34% de ração comercial e 66% de náupio congelado de artêmia. E o quarto tratamento é o 100A, que consiste em 100% de náupio congelado de artêmia. As larvas elas foram alimentadas 4 vezes ao dia, nos horários de 7 horas, 10 horas, 1 da tarde e 4 horas. E no 10º dia, 15 larvas de cada tratamento elas foram amostradas e medidas. E no final do experimento, 75 larvas foram amostradas e medidas em cada um dos tratamentos. E além das medidas de peso corporal e comprimento, também foram calculadas a sobrevivência, o fator de condição de Fulton e a taxa de crescimento específica, que é o SGR. O fator de condição de Fulton é o fator K, onde é calculado o peso corporal vezes o comprimento padrão. E os parâmetros de qualidade de água foram coletados no primeiro, no 7º, no 14º e no 21º dia, e os parâmetros medidos foram temperatura, oxigênio dissolvido, pH, eletrocondutividade, turbidez e alcalinidade da água. Bom, então aqui nós temos os resultados. A primeira tabela, que diz respeito sobre o desempenho produtivo das larvas de Curimatã-pacu com as diferentes dietas iniciais. Aqui nós temos os parâmetros, como eu já havia dito, e nos dias de amostragem, que foram o 10º e o 21º dia. E as larvas elas não diferiram no desempenho nesses dias de amostragem entre os tratamentos com a alimentação comercial, com os náupios de artêmia congelada e com a alimentação conjunta de ração comercial e de artêmia. Bom, aqui temos a tabela 2, que consiste na concentração de amônia na água de larvicultura de Curimatã-pacu com as diferentes dietas iniciais. No 7º dia de experimentação, o uso da ração comercial, que é o tratamento 100F, apresentou grande concentração de amônia na água, e como é possível ver ali onde está destacado em vermelho. E depois, no 14º dia, as concentrações de amônia aumentaram tanto no tratamento 100F, quanto no tratamento 67F33A, que é o tratamento conjunto de ração comercial e náupio de artêmia, só que é o tratamento que consiste na maior porcentagem de ração comercial. E ele também apresentou altos valores de amônia na água no 14º dia. E esses teores ficaram altos até o final da experimentação. E o uso de náupio de artêmia congelado, tanto no tratamento conjunto, que é o 34F66A, só que é o tratamento que consiste na maior porcentagem de náupios de artêmia, os teores de amônia se mostraram baixos durante todo o tratamento. E o tratamento 100A, que é o tratamento apenas de náupios de artêmia, se mostrou completamente baixo os teores de amônia na água durante todo o tratamento. E a diminuição da amônia no final dos experimentos, em todos os tratamentos, ele pode estar associado à renovação da água que ocorreu num dia anterior ao final do experimento. Bom, aqui temos a tabela 3, que nos mostra o nível de alcalinidade na água de larvicultura de Curimatã-pacu com diferentes dietas iniciais, e ali está destacado em vermelho 2 tratamentos, o 100F e o 67F33A. E eles nos mostram que a concentração de alcalinidade aumentou nesses 2 tratamentos no 7º dia. E depois, no 14º dia, eles também tiveram um aumento, mas teve uma porcentagem um pouquinho maior no tratamento 100F, fazendo com que a alcalinidade aumentasse nesse tratamento então.
E o uso de Nauplius de Artemia congelado, ele não afetou a concentração de alcalinidade na água e ele permaneceu baixo durante todo o período experimental. Bom, então a discussão do estudo, nenhuma diferença foi observada para o peso corporal, o comprimento, o fator de condição de Fulton, o SGR e a sobrevivência em ambos os tratamentos, tanto na ração comercial quanto nos náuplios congelados de Artemia ou nas alimentações conjuntas. E analisando os dados de sobrevivência, nenhuma significância foi observada entre os tratamentos, mas, no entanto, foi observado um alto desvio padrão de larvas alimentadas com tratamento de ração comercial. E isso provavelmente pode ser relacionado à deterioração da qualidade de água por ração comercial nos primeiros dias de vida das larvas. O uso da ração comercial aumentou as concentrações de amônia e alcalinidade na água, mas os outros parâmetros físico-químicos da água eles permaneceram constantes ao longo de todo o experimento. E a faixa de qualidade de água ela era adequada para essa espécie, sendo que é muito próximo observado aos cultivos de larvicultura e de Curimatã-Pacu. E os níveis de amônia eles aumentaram devido ao uso da ração comercial, resultando no declínio da qualidade de água, mas eles ainda se mantiveram em níveis aceitáveis para a espécie do Prochilodus argenteus. O uso de Nauplius de Artemia nos primeiros dias da alimentação exógena, eles proporcionaram uma melhor qualidade de água para o Curimatã-Pacu, e os Nauplius de Artemia não consumidos, eles ficaram concentrados no fundo do aquário e isso também facilitou a remoção dos resíduos e poderia ser totalmente removido. E por outro lado, a ração ela fica dissolvida na água e ela se espalha, e fazendo com que se impossibilite a remoção total desses resíduos. As concentrações de alcalinidade da água eles aumentaram durante o teste, especialmente no tratamento de ração comercial, por causa das concentrações de cálcio presentes nessa dieta. E, portanto, tanto a alcalinidade quanto a amônia, elas estavam nos limites aceitáveis para o Curimatã-Pacu. E, por último, a diminuição da amônia e as concentrações de alcalinidade no 14º e 21º dia, eles estão relacionados ao desenvolvimento das larvas, que melhora a captura e a capacidade de assimilação de alimentos. Bom, então os pesquisadores desse estudo eles concluíram que as larvas do Curimatã-Pacu elas podem sim ser alimentadas com a ração comercial desde o início da alimentação exógena, porém é indicado que o uso de Nauplius de Artemia nos primeiros dias de vida dessas larvas, devido ao baixo desperdício e ser mais fácil também a remoção na água do que a ração comercial, que portanto ela fica dissolvida e aumenta os níveis de amônia e alcalinidade dessa água, piorando então a qualidade de água para essa larvicultura.